Olá, tudo bem? Eu me chamo Lismara Sampaio, sou advogada e procuradora atuante há mais de 10 anos. Faço parte também da equipe Direito Certo e, antes de mais nada, peço a vocês a curiosidade de visitar nossa página no Instagram e também nos seguir aqui no YouTube. Veja bem, nossa conversa foi iniciada inclusive lá na página do Instagram e lá eu disse o seguinte, que o Covid-19 nos impactou não só de forma sanitária, não só na relação de saúde, mas em todas as relações jurídicas que nós vivenciamos. E hoje nós vamos tecer alguns comentários sobre as relações contratuais, que são as relações mais vivenciadas e mais presentes no nosso dia a dia. As relações que têm a formato de contrato. Bem, o que está acontecendo nesse cenário? Muitos contratos foram paralisados por uma força que a gente chama de força maior que nenhuma das partes previram. E aí, o que fazer com esses contratos? Para poder analisar uma possibilidade de revisão contratual, teria que ter uma lei que tratasse isso daí? As partes precisariam de um comando judicial? Pois bem, a justiça ela não funciona assim de forma automática, certo? Ela necessita de um processo legislativo, de uma análise fática, uma análise, vamos dizer assim, das consequências, o que leva uma demanda maior de tempo. Algumas medidas provisórias como que se diz, já estão aí vigendo, né? Algumas medidas provisórias, algumas medidas também da rede privada também estão sendo feitas, que são suspensões de contratos, suspensões de pagamento de algumas parcelas, suspensões de alguns consignados. Mas tem outras situações, aquelas mais corriqueiras do dia a dia, que só você pode lidar, que uma lei ainda não disciplinou. Vamos tratar disso a partir de agora. Pois bem, inicialmente eu quero dizer a vocês que não existe uma lei que fale de forma específica sobre o Covid-19, em relação a esse fato, certo? Então, o que a gente pode fazer antes que essa lei, né, venha, porque vai existir, isso eu tenho certeza. O Covid-19 lá não vai só impactar na área de saúde, como vai impactar também a alteração de interpretações da lei e até mesmo de criação de novas leis, não só leis temporárias, que são aquelas leis só para aquele momento, mas para leis também que vão, pelo menos, para prevenção de futuras situações, né? Espero que não, mas para prevenção e dar mais segurança jurídica diante de uma situação como essa. Mas voltando ao nosso assunto, o que vai acontecer com esses contratos agora, nesse momento que não há uma legislação específica para dizer qual direito tem uma parte ou outra diante de uma situação de força maior em que as partes, nenhuma das partes previam. Então, as duas partes, são dois lados aí. Não existe só um lado só prejudicado. Não tem como você olhar, enfocar só em um lado como prejudicado. Não tem só uma parte prejudicada. O prejuízo é para ambas as partes do contrato. Quer ver? Olha o exemplo. Um inquilino, que é uma pessoa que está morando numa casa de aluguel, ele ficou sem o trabalho dele. Ele não tem como arcar com aquela despesa, vamos dizer assim, do aluguel. O dono do imóvel, o locador, ele recebia aquele valor para pagar o financiamento da sua casa, ou se não, para alguma coisa, alguma outra necessidade básica. E aí? Essas são as regras gerais. Existem os outros padrões, mas são exceções. Existem pessoas que não estão precisando desse dinheiro, pode dizer simplesmente, não, vamos suspender. Mas, na maioria das vezes, ambos os lados estão no prejuízo. Certo? E o que fazer? Bem, o que acontece quando a gente olha a regra geral do direito civil nos casos de força maior? Há a possibilidade de você resolver aquele contrato, ou seja, de você terminar aquele contrato sem pagamento de danos.
Aí a gente poderia ter a possibilidade de não pagamento de juros, né? Não pagamento de multas contratuais, porque foi algo que aconteceu em que as partes não estavam prevendo aquela situação. Muito bem. Então, o que aconteceria com o meu contrato? Eu poderia sair do contrato de aluguel e não pagar a multa, né, do contrato, não pagar. Mas, gente, é muito dispêndio, é muito difícil você sair hoje para procurar outra casa e para poder morar em outra casa. E aí, o que faz? Olha só, o direito, ele não é só feito de regras, ele é feito também de princípios. Existe um princípio chamado boa-fé contratual. E a boa-fé contratual é o que vai pesar nesse momento. É a possibilidade de aditivar os contratos, ou seja, de você reconduzir aquele contrato. E vai depender muito da situação de cada um. Por exemplo, essa negociação, essa renegociação, que pode ser feita mediante um aditivo contratual, certo? Que é um acréscimo, vamos botar assim, uma emenda àquele contrato. Ele vai prever que enquanto os efeitos da pandemia vinham a durar. Então, enquanto os efeitos da pandemia estiverem sendo ocasionados, aquele contrato vai ser daquela forma. Por exemplo, vai ser suspenso para aqueles que podem ficar suspenso o pagamento do aluguel. Ou vai ser lá na frente distribuído nas outras parcelas. Ou vai ser reduzido temporariamente. Isso vale para todo e qualquer outro contrato. Nos contratos educacionais aí da rede privada, o que acontece? Se o MEC fez uma resolução, vamos dizer assim, ou eu não posso nem chegar a dizer que foi uma resolução, porque ela não obriga os pais a cumprirem aquela situação, mas regulou a situação para as escolas. Porque realmente é muito difícil perder a população-alvo totalmente. E como é que ficam os professores, como é que ficam os alunos, os pais, e aí? Vai cobrar? Não vai cobrar? Tem serviço a ser prestado? Não tem. Aí o que a gente poderia dizer? Se não tem serviço a ser prestado, e se o aluno não pode ter as aulas, o que vai acontecer aí? O inadimplemento ele é simultâneo. Então, as duas partes não estão podendo fazer suas obrigações. Então, não há o que uma cobrar da outra. Mas, com essa situação, o que o MEC fez? Ajudou as escolas, permitindo o ensino à distância. O ensino por plataforma digital. Nem todo mundo pode também ter esse acesso, nem os pais, muitos pais também não têm em casa computadores disponíveis para as crianças, uma internet boa. Tem escolas que não têm condições de desenvolver essa plataforma em curto prazo, então muitos alunos estão sem aula. E aí, como é que ficam as mensalidades? Outro princípio que você tem, o mesmo princípio você pode aplicar, o princípio da boa-fé, e traçar nessas situações em que não se enquadra nessa resolução do MEC, né, nessa determinação do MEC, os pais podem sim estabelecer uma situação peculiar com a escola. E se isso não acontecer? Infelizmente, se a boa-fé não for utilizada nas relações contratuais, ou seja, se as partes não chegarem a um consenso, né, que a gente chama até de bom senso, porque ninguém queria estar vivendo isso, o que vai acontecer? Os contratos vão ser resolvidos. E onde é que vai ser resolvido isso? No judiciário. Então, essa situação pode vir a piorar lá na frente. Então, qual é a melhor saída? Resolver os contratos agora, se utilizando da boa-fé e permitindo a participação de ambas as partes. E se caso isso não resolver, aí sim possibilitará uma discussão maior judicial, também se baseando em princípios, porque, como eu disse, ainda não há nenhuma lei em que discipline essa situação especificamente. Poderão vir leis, né, que venham a disciplinar, mas até essas leis podem ser questionadas lá na frente, porque é tudo muito novo, é novidade para todo mundo. Então, certo? Vamos tentar agir com boa fé
e bom senso. Espero que tenha sido útil para vocês.